vídeo da semana passada vocês acompanharam aí toda a aplicação de massa nessa parte da frente do carro, nas laterais, que são os paralelos e porta. E a gente não conseguiu mostrar muita coisa naquele vídeo por conta do trabalho que isso dá. A aplicação de massa, depois o nivelamento e todo esse trabalho a gente tem que fazer várias vezes, refazer várias vezes. Aplica-se, lixa, aplica-se de novo, lixa, até conseguir um resultado que a gente olhe e fique satisfatório. Agora o carro está limpo, eu já desengraxei, e toda vez que a gente vai fazer a limpeza da carroceria do carro para fazer a aplicação dos primer, é a hora de conferir algumas coisinhas, se ficou alguma coisinha para trás. E como sempre, fica alguma coisinha para trás. Como por exemplo aqui na porta. E aqui passou desapercebido dois pontos. Esse daqui eu esqueci de lixar no vídeo passado, de mostrar para vocês. Eu esqueci de fazer esse lixamento aqui no trabalho que eu estava fazendo, que a gente mostrou no vídeo passado. E aqui eu percebi que tinha um defeitinho no momento que eu estava limpando a carroceria. Fiz uma aplicação de massa, ela já secou, daqui a pouco eu vou lixar, a gente corrige e pode continuar o trabalho aqui para a gente fazer a aplicação dos primers que a gente quer fazer e mostrar para vocês no vídeo de hoje. Aqui no capô também tem um pequeno defeitinho. No momento que eu estava limpando eu encontrei aqui um pequeno defeito. Mesmo processo, já apliquei a massa, já está seco. Daqui a pouco eu vou poder lixar. E aí a gente faz a limpeza e continua o trabalho. Aqui é só desengraxar depois, passar o ar aí com o compressor para conseguir tirar o máximo de pó que a gente puder, para deixar a carroceria bem limpa, para a gente poder fazer a aplicação dos primers. No vídeo de hoje a gente, se Deus quiser, vai dar tudo certo. O tempo hoje está bom, o sol apareceu, a temperatura está muito agradável. Então no vídeo de hoje com certeza a gente vai conseguir mostrar aí a aplicação dos primers já pronta no carro, e aí a gente vai ver ele todo vermelho, e depois é só fazer o lixamento fino aí com a 320 com água. Uma lixa 320, grão 320 com água, para a gente conseguir aquele ajuste fino da carroceria, para ela ficar bem lisinha, para depois no momento e depois a gente vai fazer ainda a aplicação de um Prime PU preto para finalizar todo o acabamento aí da carroceria, para depois sim aí a gente fazer a pintura do carro. Beleza? Então vamos lá, que a gente tem bastante trabalho para fazer, e o vídeo de hoje eu espero concluir todo esse trabalho de aplicação do primer por toda a carroceria. Acredito eu que se ele fosse um Passat da cor preto, ia ser também um carro muito bonito, uma cor muito bonita. Pena que existe esse estigma, vamos dizer desta forma, a respeito do preto, que ele mostra muito os detalhes, se tiver qualquer defeitinho vai mostrar e suja muito. Esse é um dos motivos que depois que a gente aplicar o primer PU vermelho e fizer todo o lixamento, a gente vai voltar a aplicar um Prime PU preto nele, para depois a gente corrigir tudo que tiver de defeito, a gente vai corrigir para deixar tudo o melhor possível. Eu já acabei de aplicar aqui o preto fosco vinílico, está secando, faz mais ou menos uns 5 minutos. Enquanto eu vou limpar ali a minha pistola de pintura, vai secar, é mais ou menos o tempo que eu vou precisar esperar aqui para fazer a aplicação do Prime sobre o preto fosco vinílico. E então ele vai secar em uma meia hora, e depois eu já faço a aplicação do Prime PU em cima. O preto fosco vinílico ele não tem o poder de enchimento onde está fundo, onde tem defeito, ele não tem poder de enchimento. Ele simplesmente vai fazer o que? A proteção da chapa e promover a aderência dos materiais que vêm sobre ele. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui os defeitos, os detalhes. Acho que a gente está conseguindo mostrar. Todos esses arranhados aí são marcas de lixa. Isso aí só vai sumir quando a gente aplicar o Prime PU sobre essa camada do Wash Primer. Beleza? Então ele não tem poder de enchimento, ele só promove a aderência e faz a proteção da chapa realmente. Certo? Vou esperar secar agora, e daqui a pouco a gente já faz a aplicação do Prime PU sobre toda essa parte do carro aí, pelo menos essa parte que eu apliquei o Wash Primer. E se não der tempo, e depois eu faço a aplicação no restante da carroceria. Quando eu digo que não der tempo, porque está próximo da hora do almoço e eu não costumo atrapalhar essa hora,
nem passar por cima dessa hora, porque a parte do almoço é uma parte muito importante, beleza? Então eu vou tentar aqui fazer o melhor que eu posso para conseguir fazer já a aplicação dos primer sobre a carroceria do carro. Como vocês acompanharam aí, primer aplicado. Agora a gente vai deixar secar bastante e depois eu vou fazer o lixamento com a lixa 320 seca e depois fazer um acabamentinho com uma 600. Se tudo tiver bem, tiver corrido bem, todas as partes estiverem niveladas, aí vai ser a hora de aplicar o primer PU preto. Pode acontecer de aparecer alguma parte, algum defeitinho no momento do lixamento desse primer PU, desse vermelho que a gente aplicou? Pode sim. E aí a gente tem que fazer a correção e fazer uma nova camada de primer em cima para ficar coberta essa parte com a mesma espessura por toda a carroceria. Eu sempre aplico o primer na carroceria com a intenção de que o primer fique na carroceria, por toda a carroceria na verdade, com a mesma quantidade. Então se em algum momento tiver algum problema, que a gente fizer um lixamento, aparecer a massa que a gente aplicou, a gente tem que fazer o nivelamento, fazer todo o processo de novo. Se chegou na chapa ou na massa, fazer uma nova aplicação de um fosfatizante e depois o primer PU em cima de novo, para que a gente consiga um acabamento por igual por toda a carroceria. Beleza? Então agora que está aplicado aí o primer, por enquanto eu não tenho o que fazer, a não ser esperar mesmo para que ele seque, para depois a gente possa fazer o lixamento. Eu fiz uma camada bem grossa, eu fui bem generoso aí na aplicação do primer, em alguns pontos escorreu, mas isso não tem problema, que a gente vai lixar. E eu costumo aplicar sempre uma camada muito molhada de primer, para ficar bem cheio mesmo a carroceria com o primer, para a gente ter material para fazer o lixamento. Beleza? Então a gente vai aguardar aí a secagem desse produto, do primer, e assim que possível a gente vai fazer o lixamento. Eu vou esperar no mínimo aí de um dia para o outro para fazer o lixamento na carroceria agora que a gente já aplicou o primer. Como vocês acompanharam aí, já secou o primer e eu já fiz um lixamento em algumas partes do carro. Como eu disse na parte passada, no momento que eu estava finalizando lá a parte quando eu tinha aplicado o primer, eu disse que algumas partes poderiam aparecer ao ponto de chegar a massa ou a lata. Que é esse caso aqui, ó. Aqui é o preto, que é o fosfatizante, e esse branco aqui já é a massa. Aqui a gente consegue ter, ó, deixa eu melhorar o foco, um pouquinho da lata também que apareceu. Isso acontecer é normal, significa que a gente conseguiu alinhar aqui e essa parte ficou muito boa. O que a gente tem que fazer aqui agora? Uma nova aplicação, principalmente nessas partes onde tem a chapa exposta, uma nova aplicação de primer, de wash primer, e depois uma camada de primer PU para fazer o nivelamento novamente. Aqui eu tenho que aplicar uma quantidade, e aqui nessa parte onde já tem o primer PU aplicado, que a gente aplicou na parte passada, lixou e ele não saiu, eu tenho que fazer uma camada maior. Porque se aqui nivelou e aqui apareceu, esse ponto aqui estava mais alto do que aqui. Então aqui a gente preencheu e aqui a gente nivelou. Aqui chegou na chapa. Se eu colocar a mesma quantidade de primer nesse ponto do que nesse ponto, lá vai continuar alto e aqui vai continuar baixo, porque vai ficar nesse sentido, aqui assim e lá naquela ponta mais alta. Então eu tenho que colocar mais aqui e menos aqui. Eu tenho que cobrir aqui e fazer uma camada maior aqui, para que quando eu nivelar aquela parte, eu tenha material nesse lado aqui para fazer o lixamento. Beleza? Eu vou continuar lixando a carroceria do carro. Tem bastante coisa para lixar ainda, antes que eu faça uma segunda aplicação de primer aqui na carroceria. Se tivesse aparecido só assim, ó, só o fosfatizante, tudo bem. A gente só, como eu vou aplicar um primer PU preto em cima,
aqui eu já poderia, se tivesse toda a carroceria nessa situação, eu poderia fazer a aplicação do Prime PU preto em cima, sem nenhum problema. Mas como a gente tem esse fator de massa aqui, tem que aplicar o fosfatizante, mais uma camada de Prime PU vermelho, esse óxido, para depois fazer o lixamento e aí sim depois fazer a aplicação do Prime PU preto. E também nessa situação aqui onde está mostrando apenas o fosfatizante, se eu já quisesse pintar, eu poderia pintar. Mas não é a proposta que eu tenho apresentado para vocês no canal e nem a proposta que eu tenho apresentado às pessoas que me procuram para fazer o trabalho. Se aconteceu isso daqui, eu faço uma nova camadinha de primer, lixo de novo, para que toda a carroceria fique com o mesmo material lixado, amostra. No caso aqui o Prime PU óxido. A carroceria tem que ficar toda assim, toda vermelha e bem lixada. Então nesse ponto aqui, a gente pode fazer já uma, no caso aqui que apareceu a chapa, fazer a aplicação do fosfatizante, Prime PU óxido, tudo lixado, tudo nivelado, depois o Prime PU preto. Beleza? Eu vou simular para vocês aqui agora o que eu tenho falado a respeito do verniz. Que em algumas situações o verniz é a parte mais importante na restauração ou pintura de um carro. Percebam que o brilho que aparece na carroceria do carro depois que eu apliquei. A água aqui está fazendo o que? O papel do verniz. Eu vou tentar. Vocês conseguem prestar atenção que eu mostro até eu filmando aqui a carroceria do carro. Do tamanho é o brilho que aparece se houver um bom lixamento e depois uma camada de verniz em cima. Então às vezes o verniz no processo da pintura é a parte mais importante, dependendo das pessoas que estão trabalhando ou pedindo o trabalho. Às vezes eu já ouvi e já vi isso, a culpa não é do profissional, a culpa é do cliente. Ele não quer. Às vezes o cliente quer um serviço com aparência, por N motivos. Uma venda de carro rápido, se desfazer de uma coisa, de um carro que já não agrada mais e que traz infelicidade para ele. E aí o profissional se vê, na medida do possível, eu posso dizer isso, mas forçado a fazer o trabalho porque precisa do dinheiro para pagar suas contas e cumprir as suas responsabilidades do dia a dia. Eu já dispensei trabalhos por conta de que o pedido era mais ou menos nessa direção e eu não vou fazer. Eu só vou fazer algo de acordo com aquilo que eu fiz no meu carro. O que eu faço no meu carro eu faço sempre procurando um 100%. A gente vai conseguir o 100%? Provavelmente a gente vai chegar muito próximo disso, mas o 100% mesmo vai ser muito difícil. Mas o máximo que eu posso fazer para ter um trabalho bom, o que eu faço no meu carro, eu vou fazer em todos os carros que forem que vierem para que eu possa trabalhar neles. Fiz isso no carro do Johnny, estamos fazendo no carro do André, virão outros pela frente e a gente vai trabalhar da mesma forma. Então, às vezes, é o profissional que não quer fazer o trabalho da forma certa, por N motivos, e às vezes é o cliente também que não quer o trabalho da forma certa, por N motivos. Beleza? Só falei tudo isso para poder esclarecer, porque eu tenho falado bastante do verniz como o ponto-chave aí em algumas situações. Eu não quero ofender ninguém, nem ser contra ninguém, nada disso. Só estou expondo aqui o meu ponto de vista e que eu não acho muito correto usar de um material desse tipo para se conseguir um suposto resultado. Então, a minha intenção aqui não é fazer mal a ninguém, nem falar mal de ninguém. Já aqui nesse ponto da porta, a gente pode observar que aqui o fosfatizante apareceu e aqui a gente tem pontos brancos que são os pontos do controle de lixamento que eu apliquei. Então aqui está fundo e essas partes sim a gente precisa fazer uma nova camada de Prime PU aqui para fazer a correção dessa parte. Isso é normal acontecer no processo e às vezes essas coisas aqui passam desapercebido porque tudo isso leva a uma certa demanda de tempo aí grande para poder fazer e conseguir o melhor resultado possível. Beleza? Eu vou continuar então lixando a carroceria do carro. Depois que ela tiver totalmente lixado, colunas, laterais, teto, aí sim a gente vai preparar aí uma nova camada de primer, fazer a aplicação
fazer o lixamento de novo. Agora eu estou lixando com a 320, lixa d'água 320, mas no próximo lixamento eu já vou fazer com uma lixa granulação mais fina, para a gente conseguir já uma textura na carroceria do primer bem liso mesmo, para quando a tinta cair sobre ela já ficar bem acomodada, beleza? Agora é 6h30 da tarde. Hoje não é segunda-feira, hoje não é sexta-feira, hoje é sábado. Hoje eu acordei com muita disposição para fazer esse trabalho aí de lixamento da carroceria do carro. Graças a Deus eu pude adiantar bastante coisa. Tem poucas coisas agora para lixar. Segunda-feira no final da tarde eu vou dar mais uma lixada no carro, na carroceria. Alguns defeitinhos apareceram, como a gente já mostrou nas outras partes, mas isso é normal, faz parte dessa parte do trabalho agora, que é o lixamento aí, para conseguir o melhor nivelamento possível. Vocês acompanharam aí que o teto ficou bem nivelado. Eu gostei bastante do trabalho, do resultado, aliás, que ficou no teto, nas duas laterais também. O capô e os dois paralamas e as portas precisam de uma segunda aplicação de primer bem generosa. As laterais elas já tinham recebido duas demãos aí de primer, então a gente já conseguiu um resultado bem melhor nas laterais do que nessas partes na frente aí. Elas vão receber mais uma demão de primer, não tão generosa quanto a parte da frente lá, as portas, paralamas e capô. Beleza? Aqui dá pra gente ter uma noção bem real do que são esses defeitinhos que eu tô falando. Aqui é uma parte do teto e aqui é uma parte que já mostrou aqui o fosfatizante. Deixa eu melhorar aqui para vocês, ó. Aqui já mostrou o fosfatizante, a gente consegue perceber duas colorações aqui de vermelho. Essa é a primeira camada e essa aqui é a segunda camada que eu apliquei. E aí mesmo assim ainda tem aqui um pequeno defeitinho. Eu não posso mais lixar isso daqui. Eu não posso continuar lixando essa parte aqui para tentar o nivelamento desse trecho aqui que ainda tá com essa pigmentação, significa que aqui tá baixo. Porque daí eu vou tirar o material que tem aqui e aí eu vou desnivelar essa parte. Então eu tenho que fazer uma aplicação de primer aqui, bem pontual aqui, para corrigir esses defeitinhos aqui. Existe esse tipo de defeito em outras partes da carroceria do carro, principalmente na parte dianteira, mas é coisa simples que a gente consegue resolver isso aqui com mais uma aplicação de primer. Beleza? Hoje eu adiantei bastante o trabalho, consegui realizar grande parte do lixamento aí na carroceria do carro. Falta pouco agora para a gente lixar ele para poder fazer a nova aplicação de primer. Beleza? Segunda-feira à tarde eu faço continuo o lixamento na verdade, para a gente conseguir o resultado o mesmo resultado que a gente conseguiu aqui no teto nas outras partes do carro. Falta pouco e se Deus quiser a gente vai conseguir fazer esse alinhamento ficar do jeito que a gente está esperando aí. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a aplicação do primer para mostrar neste vídeo. Essa parte de lixamento aqui ela demanda muito tempo e a gente tem que fazer com bastante paciência, com bastante tranquilidade para conseguir um resultado legal por toda a carroceria. Então eu não sei se eu vou conseguir fazer a aplicação do primer para mostrar neste vídeo, mas vou fazer o possível, até porque isso adiantaria bastante o trabalho. E aí a segunda etapa seria fazer aquela aplicação do primer PU que eu tenho falado bastante aí. Beleza? Por hoje o meu expediente extra aqui está encerrado. Segunda-feira a gente continua. Bom, agora é final de tarde, segunda-feira. Eu já fiz o lixamento das partes que ficou faltando aí no sábado. Desengraxei o carro, limpei ele por dentro e empapelei a parte traseira aqui onde eu não quero que pegue mais o primer. Beleza? Agora eu vou preparar um pouquinho de fosfatizante, que tem algumas partes da carroceria que ficaram à mostra, então essas partes eu tenho que aplicar o fosfatizante. E depois eu vou fazer a aplicação do primer PU óxido vermelho. A maioria das partes aqui na parte traseira, das laterais, não precisa aplicar muito primer. São partes pequenas em alguns lugares bem pontuais.
Então as peças que tem que receber a maior camada de primer são as portas, os dois paralamas dianteiro e o capô. De resto é só mesmo fazer uma correçãozinha aí de pequenos defeitos que apareceu. Eu vou preparar então todos os primers, fazer a aplicação e agora é 5 horas, né? Um pouquinho mais de 5 horas da tarde na segunda-feira. Como nós estamos no horário do verão, que eu particularmente gosto, eu tenho bastante tempo ainda para trabalhar com a luz do dia. Em um dos vídeos passados aí do Dacom, que eu não lembro qual que é, faz bastante tempo já que eu fiz, eu falei que a quantidade descrita aqui na lata do Primer PU óxido não vinha a quantidade descrita, que eu falei que na lata estava marcando 800 ml, mas só vinha 700 ml. Só que eu esqueci aqui de um detalhe, ele só completa os 800 ml quando a gente acrescenta o catalisador. Então, naquele vídeo eu falei uma coisa que é errônea, eu errei, eu falei de uma forma, acho que até soou meio acusativa lá, alguma coisa nesse sentido, e eu peço desculpa a vocês e ao pessoal da Brasília porque eu passei uma informação errada. Na verdade, só se obtém os 800 ml quando a gente acrescenta a totalidade aqui do catalisador. Então eu estou me retificando daquele vídeo que eu passei uma informação errada. A quantidade descrita na lata vem sim, é porque é 700 ml da lata com mais 100 aqui do catalisador. Aí a gente consegue os 800 ml. Então estou retificando a informação que eu passei naquele vídeo. Bom galera, fim de tarde, agora é por volta de 7h30. Eu consegui fazer a aplicação do primer aí. E agora é esperar secar para a gente poder fazer o lixamento dessa nova camada de primer que a gente aplicou. Esse vídeo eu vou encerrar por aqui, porque agora a gente tem que esperar mesmo a secagem do primer para poder fazer o lixamento. E no próximo vídeo a gente vai fazer o lixamento de novo. Mesma coisa, praticamente a mesma coisa que a gente mostrou nesse vídeo. E se tudo der certo, tiver tudo correndo bem, a gente conseguir todo o alinhamento que a gente está procurando, ele vai estar finalizado aí para fazer a pintura do carro, para ser liberado para a pintura. A gente vai fazer alguns ajustes na parte interna, mas aí já não interfere mais na parte exterior do carro. E aí, se a gente conseguir então esse alinhamento, toda a parte externa do carro está pronta para pintura. E aí o grande dia está bem próximo de chegar e a gente vê o carro pintado já com a cor definitiva. Beleza? A gente tem algumas coisinhas ainda para acertar, tem que calafetar lá o painel, os dois paralamas dianteiros, calafetar em algumas outras partes ainda, mas é coisa simples, tendo em vista tudo que a gente tinha que fazer aqui e tudo que a gente já conseguiu concluir para fazer a pintura. Essa parte de lixamento é sempre desgastante, cansativo, demora muito, mas agora a gente está na etapa final aí de fazer o lixamento para conseguir o alinhamento. Na sexta-feira agora eu vou lá na SP Color falar com o Fábio e eu vou talvez esse seja o dia que eu vá decidir qual é a cor do carro, qual é a cor que a gente vai pintar o Passat. Por isso que eu não vou pintar por dentro ainda do carro de preto, como eu disse nos vídeos passados. Por quê? Dependendo da tinta que eu for utilizar aqui, o processo muda um pouquinho. Então na sexta-feira eu vou conversar com o Fábio e aí a gente vai tomar a decisão certa em relação aos materiais que a gente tem que aplicar na parte interna e na parte externa também, antes de fazer a pintura. Sexta-feira é o dia da decisão, é o dia que a gente vai decidir qual que vai ser a cor do carro. Beleza? Muito obrigado a todos vocês, obrigado a Deus que é quem torna tudo isso aqui possível. Na terça-feira que vem a gente volta com mais um vídeo do nosso querido Dacom. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até terça-feira que vem.